Aí eu posso olhar pra lá, olhar pra cá, olhar pra lá, olhar pra cá. Entendi. Do tipo assim, quem tá falando com Entendi. o outro e com a câmera. Entendi. Não olhe fixamente pra câmera sem falar, porque... É creepy, basicamente. Entendi. Ninguém fica olhando pra todo. Eu acho que na verdade não olhe fixamente pra câmera calado, é uma mensagem meio que pra vida, assim, eu acho que... Qual foi a última vez que você conheceu um artista ou uma banda nova no rádio? Na verdade, qual foi a última vez que você escutou música no rádio? Na verdade, qual foi a última vez que você escutou rádio na sua vida? Isso é muito louco, né? Porque o rádio já foi a ferramenta mais poderosa de comunicação de massa do mundo. E hoje ele é praticamente uma antiguidade. Quando a gente ouve é no carro e olhe lá. Só que isso é recente. Eu lembro que na minha infância eu ouvia bastante rádio até, mesmo que a maior parte ainda assim no carro. Quando eu tinha tipo uns 7, 8 anos de idade, muito do meu gosto musical foi moldado pelo rádio. Ouvindo Charlie Brown, Tia Anastácia, Skank, Raimundos na Jovem Pan e na 98 FM, que era a rádio rock daqui de BH. Só que isso não foi só na minha infância. Até muito recentemente eu ainda ouvia bastante rádio. E uma rádio em particular, que é a UFMG Educativa, a rádio universitária da UFMG aqui em BH. Cara, é sério. Tem rádio universitária na sua cidade? Se tiver, você já ouviu ela? É porque quando a gente pensa em rádio, normalmente a gente pensa em coisa muito comercial, muito mainstream, né? A gente pensa em música pop ou gospel, a gente pensa em programa de futebol, programa de notícia. Nesse sentido, eu até entendo um pouquinho quem tem uma certa antipatia de rádio. Hoje em dia, que a gente tem outras formas de conhecer música, só que as rádios universitárias têm uma diferença muito significativa. Elas não dependem de dinheiro de anunciante. Elas são mantidas, normalmente, com o dinheiro da própria universidade. E com isso, elas têm muito mais independência e muita autonomia para brincar, experimentar e fazer coisas muito diferentes e fora do óbvio na programação. Com a Rádio FMG, eu tive contato com muita coisa que eu acho que eu nunca teria ouvido em nenhum outro lugar. Coisa muito underground e muito longe do meu gosto para conseguir furar as bolhas de algoritmos do tipo de coisa que eu consumo e chegar em alguma playlist minha, se eu estivesse dependendo só da internet ou mesmo de amigo para me mostrar essas coisas. E foi numa dessa que eu descobri a música jamaicana. E pois é, a Rádio FMG, ela tinha um programa todo sábado na hora do almoço, que era o horário que eu estava voltando dos meus treinos de futebol americano lá em 2014, 2015. E o programa chamava simplesmente Reggae. E foi nesse programa que eu descobri que a produção musical jamaicana era muito, muito, muito maior, muito mais vasta do que eu jamais tinha imaginado. E que inclusive ia muito além do reggae. Foi na rádio que eu descobri que o Bob Marley era só a pontinha do iceberg. E que tinha muito mais as profundidades para conhecer da música desse país. Júlio, você pode explicar melhor? Então, Tavos, já que eu tô aqui, a música jamaicana influenciou todo o modo como a gente consome música atualmente e principalmente produz. E isso tá diariamente nos nossos ouvidos, seja você ouvindo música no Spotify da vida, no rádio, na rua, andando numa loja de roupa, no shopping. Se hoje você quer ter um fone com um grave da hora, ou você sai sexta-feira de noite pra sextar numa balada onde não tem uma banda tocando, só tem música rolando ali, ou quando você ouve pop, rap, ou até mesmo alguns tipos de rock, você está sendo influenciado pela música jamaicana, porque as coisas vieram de lá, de certa forma. Ou melhor dizendo, você está consumindo um desdobramento da música jamaicana, mesmo que bem sutil, tá ali. E para isso a gente precisa voltar lá no século XIX, onde a escravidão era ainda uma realidade e os donos de pessoas escravizadas, por mais bizarro que seja imaginar que eles eram donos de alguém, obrigavam essas pessoas a tocar instrumentos europeus. E dessa união da música europeia através dos instrumentos e dessa situação específica da Jamaica, que era uma espécie de hub de várias etnias africanas, já que ali era um ponto de comércio de pessoas escravizadas, que nasceu o primeiro gênero musical jamaicano. E foi assim que surgiu o mento, que é um gênero que misturava a união dos instrumentos como o banjo, o violão e a rumba box,
junto com a música tradicional africana em seu suprassumo, já que ali a gente tinha influência de várias etnias convivendo juntamente. E a influência da música africana vem pelo gênero calypso de Trinidad e Tobago, mas também por essa noção de pergunta e resposta, que é algo bem presente na música africana. Isso da pergunta e resposta, inclusive, é um negócio da música afro-americana de um modo geral, né? Porque eu fico pirando que é um negócio que aparece no blues, na relação entre guitarra e voz no blues. É um negócio que aparece depois do hip hop, na resposta da galera pro MC, e que aqui pra gente no samba, né? Pergunta e resposta é um negócio, tipo, central da roda de samba. Então é um negócio que, tipo, é da música africana, e eu acho que, tipo, quase todos os gêneros de música afro-americana, seja no Caribe, seja na América do Norte, seja na América do Sul, bebe dessa coisa da pergunta e resposta. Sim, e juntando isso da música brasileira, do samba, o mento tem muito de ter o ritmo como uma figura central de uma composição, principalmente porque ele tira a primeira nota de cada conjunto de 4 semicolcheias, que dá essa sensação de incompletude e deixa a coisa dançando, como eu vou botar agora aí na tela, um exemplo que eu gravei lá em casa. E é isso, parece que é uma roda que não para de girar, porque nunca tem a cabeça do tempo ali. Uhum. Não, e outra coisa que também tem, que lembra também o samba, lembra às vezes o hip hop, também é a coisa da letra bem humorada, né? A coisa da letra zoada e tal, que também vem muito da música afro-americana. E acho que o mento tem isso também, né? Sim, e também esse lance da linguagem um pouco mais sexual, que torna a música mais popular também, de certa forma. Com uma indústria fonográfica, então, já formada com o sucesso do mento e o gênero do R&B, do jazz, fazendo muito sucesso no mercado americano, que produtores como Duck Head e Clement Dodge viajavam até a América para buscar registros, vinis de música americana, que estava na moda na época. Mas aí teve um problema, esses dois produtores eram rivais e eles eram donos de sound systems. A gente está falando de uma indústria fonográfica onde várias pessoas que consumiam música não tinham um rádio em casa, então era meio que elitizado o acesso ao consumo dessas músicas americanas como do próprio mento. E nisso surge a ideia de se levar um caminhão com equipamento de som para a rua e as pessoas ouviriam essa música no ambiente urbano, em conjuntos, ali na comunidade. E essa era a função do produtor musical, fazer toda essa logística, fazer toda essa curadoria e fazer o som acontecer na rua, de fato. E esses lugares eram chamados de dance halls, que é basicamente um lugar para onde as pessoas vão ouvir música que não está sendo tocada por uma banda. Hoje parece normal você ir para uma balada e ouvir música tocando em caixas com um DJ discotecando, mas na época não, na época era muito comum esse contexto de big bands, as bandas de jazz ou bandas de baile, você realmente ia ali e ouvir a música, dançar, se divertir, essa era a balada. Mas foi de uma cultura precária, onde o acesso ao rádio era elitizado naquele cenário musical jamaicano, que nasceu essa cultura de ir para um lugar ouvir música junto de outras pessoas, e música não necessariamente tocada por alguém. Mas quando o R&B e o blues saiu de moda nos Estados Unidos, a importação de registros desses gêneros foi bem abundante e meio que o que era raridade deixou de ser raridade, e isso acabou se banalizando dentro dos sound systems. A solução então para valorizar a própria festa seria produzir versões diferentes dessas músicas americanas. E foi dessa mistura dançante do mento junto de influência da música americana com o uso de instrumentos de sopro, principalmente metais, que nasceu o ska. O que é muito louco, quando eu descobri isso, de como o ska surgiu, é porque pra mim a história sempre foi o contrário, porque quando eu descobri ska eu já conhecia reggae, normalmente a gente conhece música jamaicana pelo reggae, né? E eu sempre achei que o ska era um reggae acelerado, que a galera pegou o reggae e deixou ele mais rapidinho. Sendo que na verdade é o contrário, né? O ska vem antes e o reggae nasce do ska, né? Isso tem a ver com acessibilidade, porque, igual, o mento ele tinha aquele conjunto de 3 semicolcheias no contratempo, o ska simplifica isso para ser mais fácil de tocar e bota uma nota só naquele contratempo. E nisso o rocksteady fica mais simples ainda de tocar porque você toca mais lento. Quem toca algum instrumento sabe que quando você tenta as coisas devagar fica mais fácil.
E o reggae é mais lento ainda. O Rocksteady é tipo no meio do caminho entre o reggae e o ska. Ele é tipo mais lento que o ska, mas ele não é o reggae ainda. Exatamente, é uma zona muito nebulosa que às vezes é até difícil reconhecer o que é rocksteady, o que é reggae. E o Bob Marley, por exemplo, com The Wailers, começou dentro do rocksteady e nessa trajetória foi ficando mais lento e foi se tornando reggae. Então são coisas muito fáceis de confundir. Tem música muito famosa do Bob Marley, inclusive, que ainda é, tipo, a Shadow Sheriff, ela é com Wailers ainda, ela ainda é mais rocksteady que reggae, né? Tipo, aquela virada instrumental dela, pam, 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 ela é muito mais rocksteady do que reggae, né? Quando você pega a coisa mais do final da carreira do Bob Marley, não tem aquele tipo de figura, né? Sim, até porque o Bob Marley, ele em algum momento, quando ele vê que o Peter Tosh saiu da banda, ele acaba migrando pro lado que a gente conhece mais o Bob Marley, que é o Reggae Roots, que tem esse lance da letra mais espiritual, mais religiosa, do Rastafari, que é a figura que todo mundo conhece hoje do Bob Marley e que associa com ele quando você pensa em Bob Marley. Mas na verdade o Bob Marley vem de muito antes, fazendo algo que nem era reggae no início. E as letras políticas surgem muito nesse contexto também, né? O Rocksteady introduz essa coisa também da letra política na música jamaicana. Sim, porque o ska começou como regravações de músicas americanas. O Rocksteady foi um movimento que já começou autoral, então já fazia mais sentido falar sobre a realidade deles ali na cultura jamaicana. E o tema político foi algo que meio que era o que fazia sentido para eles escreverem na época. E vale a pena notar que com a entrada do baixo, o uso das frequências mais graves ficou algo bem latente e marcante da música jamaicana, junto com esse movimento de cair o andamento das músicas. Quando você tem menos frequências agudas, você consegue perceber melhor os graves. Então acabou virando uma personalidade mesmo do gênero. Mas não só por isso, mas também por conta da precariedade dos estúdios jamaicanos, já que para reproduzir em hi-fi, ou seja, as frequências mais agudas, você precisa de uma tecnologia mais refinada e também de um bom sistema elétrico, onde o aterramento não vai ser um problema e os ruídos vão ser menos frequentes. E as frequências mais agudas tendem a ter um ruído muito aparente, muito irritante, e até hoje em músicas modernas você consegue ouvir um ruídozinho ali no fundo por causa de alguma microfonação de algum amplificador. Mas como isso era exagerado naquela situação, acabou-se usando mais as frequências graves, ou seja, você tem esse corte de agudos e a valorização do baixo e do corpo da música, e o que é mais brilhante acaba ficando um pouco mais ofuscado. Nisso, o ska, o reggae e o rocksteady agradou muito a subcultura dos mods no Reino Unido, já que eles tinham um estilo de vida muito parecido com os Rude Boys jamaicanos. É muito louco pensar nisso da influência nos mods, né? Porque a cultura mod eu acho que é uma cultura que foi um pouco esquecida na história da música popular inglesa, né? Acho que muita gente sequer sabe o que eles foram, né? Porque foi uma contracultura muito contracultural, né? Tipo assim, que era aquele final dos anos 60 ali e vai um pouco na contramão do rock. E aí era a época do rock inglês, os Beatles e tal, isso era tudo muito grande. E aí eles chegam, né, ouvindo The Who, principalmente, foi a grande banda mod, né? E pegando coisas tipo da música jamaicana e tal. E depois que eles somem, eu sinto que o espaço cultural que eles ocupavam ali dentro do que era a vida urbana inglesa é um espaço que vai ser ocupado nos anos 70 pelo punk. Que eu sinto que os punks foram meio que os mods que deram certo. Os mods são uma cultura que não conseguiu se eternalizar, mas o punk, com uma proposta relativamente parecida com outro contexto, vira, né, o que a gente tem hoje, que é o punk, né? E é legal ressaltar nisso que dentro dos mods surgiu um movimento que hoje em dia todo mundo conhece como skinhead, que na verdade não é como todo mundo conhece. Nessa época o skinhead estava mais ligado ao mod mais radical, que acabava raspando o cabelo e que era mais agressivo, e por conviver muito com os Rude Boys que estavam na Inglaterra, eles acabavam ouvindo muito reggae e acabou gerando o skinhead reggae, que tinha um baixo mais lupado, era algo mais inglês, mais refinado, mais simples, com uma sonoridade mais do hi-fi. E de ouvir essas músicas nos lugares que surgiu, por exemplo, aquele passo de dança do reggae, como se estivesse andando na lua, assim, um stomp,
que veio dessa cultura exatamente, mas skinhead foi algo que evoluiu pra algo que a gente conhece hoje, que é triste. Você evoluiu, né? Na verdade. Não, vamos pensar evoluiu como virou outra coisa, que nem sempre é bom, né? Tipo... Mas foi no final da década de 60 que o rumo da indústria fonográfica mudaria pra sempre com o surgimento do dub. Falando de indústria fonográfica jamaicana, a gente está falando de uma indústria com poucos recursos. Nisso, o dub surge como uma alternativa de produzir outro fonograma a partir de uma mesma gravação. Ou seja, com uma mesma performance você conseguia produzir duas músicas diferentes. Essas versões inicialmente eram de músicas de reggae, onde se tirava a voz, deixava o instrumental, valorizava bastante o baixo e a bateria, e usava-se efeitos como reverbs, delays, modulações em diversos instrumentos que normalmente não se usava, tipo aquela caixa de bateria que repete bastante, ou então uma ambiência no baixo, que é algo pouco comum até hoje dentro da música. E tudo isso podia ser feito através de uma mesa de som e uma performance ao vivo, que se assemelha bastante à performance ao vivo dos DJs atualmente, que colocam efeitos, modulações e misturam as músicas e criam versões novas nesses live sets. Isso alimentou esse hábito não só de produzir uma música onde você reproduz ela e modifica ela em tempo real, como também na produção de remixes, outras versões de músicas que foram feitas a partir de uma mesma gravação, mas você gera um fonograma diferente. Fora que isso muda um pouco os parâmetros da mixagem e da produção musical, já que ela se torna bem mais criativa, bem mais ampla, inserindo efeitos em outros instrumentos ao invés do padrão de equalização e compressão. Isso vai influenciar, de certa forma, muito o que a gente viu no rock psicodélico dos anos 70 e também nesse início bem prematuro do que a gente conhece hoje como música eletrônica. E também aquelas caixas horríveis dos anos 80, quando você ouve um hard rock que parece que ela tá dentro de um banheiro imenso com o pé direito gigantesco. Mas além disso, o dub teve influência direta em um gênero que vocês gostam muito aí se é jovem, que é o rap. Porque dentro dos sound systems, nessa cultura de rua, as pessoas pegavam esses instrumentais de dub e cantavam por cima deles. E esses eram chamados MCs, que se dividiam entre os toasters, que eram aqueles que faziam freestyle, improvisavam, e tinha também os DJs, que construíam rimas e encaixavam naquelas bases. E o que a gente conhece hoje como DJ, na época não se chamava assim, se chamava selecta, que era basicamente o curador, a pessoa que ia selecionando as músicas que seriam tocadas. E nisso surge o dub, com toda uma cultura de rua, com temas políticos nas letras e esse ambiente dançante onde as pessoas iam para um lugar ouvir essa música juntos. Claro, novamente, música sem banda, em um ambiente, tocando em caixas. E é legal a gente perceber como que esse formato hoje muito comum dentro do rap, da música pop, veio daí, onde você tem essa música mecânica, ou seja, disparada por um computador ou qualquer outro dispositivo, e uma pessoa com o microfone na frente, comandando aquela apresentação. E foi no final dos anos 70 que surgiu o dancehall, que era uma maneira de reinterpretar o reggae roots, só que de jeito menos religioso, menos espiritual. A gente tinha influência do dub com seus efeitos, só que agora ele era mais acelerado e um pouco mais padronizado em suas dinâmicas, um pouco mais eletrônico. E foi esse gênero que sintetizou tudo da música jamaicana até então. A principal característica é apresentar um artista que produz as suas próprias batidas, chamadas de readings, que era basicamente essa construção de uma base usando recursos musicais e também recortes musicais, que são os samples. E hoje em dia é muito comum a gente ver um cantor que também é produtor musical, até mesmo da própria obra, principalmente dentro do rap. E nessa época era comum discos de produtores com vários cantores numa espécie de coletânea. E a gente tem nomes muito importantes como o Yellowman, que foi o primeiro DJ a assinar com uma grande gravadora. Então se hoje, dentro da música mainstream, existem grandes astros do rap usando samples em suas músicas e com letras extremamente políticas, uma cultura de música pop onde a pós-produção excessiva é quase que uma característica estética da coisa, esse culto aos graves nas produções ou então no mercado de fones de ouvido ou caixas de som,
A construção de músicas em cima de batidas eletrônicas. Ou, novamente, essa cultura de ir pra um lugar, ouvir música tocando em caixas de som com várias outras pessoas. Tudo isso que a gente vive hoje teve influência da música jamaicana. Quando eu descobri o programa Reggae na Rádio FMG, eu não sabia nem um décimo de tudo isso que o Júlio me ensinou hoje sobre a música jamaicana e principalmente sobre a influência dela no pop, na música que a gente ouve hoje. Mas agora, conforme ele ia contando essa história da música jamaicana e a gente ia conversando, eu fui pensando que existem vários paralelos pra gente pensar aí entre o rádio e a música jamaicana. A influência da música jamaicana sobre toda a forma com que a indústria fonográfica funciona hoje em dia foi um movimento que aconteceu de fora pra dentro, da periferia pro centro, da margem pro mainstream. A música jamaicana ela sempre teve meio que nas margens da indústria fonográfica, mesmo quando ela se internacionaliza pela primeira vez, é através dos mods, que é um movimento de contracultura. O seu apelo de massa no mundo acabou nunca indo muito além de umas figuras tipo o Bob Marley, o Jimmy Cliff, o Peter Tosh, esses grandes nomões do reggae. Mas essa posição periférica que a música jamaicana ocupava não impediu que ela assumisse um papel determinante em como a gente ouve e produz música pop hoje. Isso me fez pensar um pouco no rádio, porque historicamente o rádio é uma ferramenta da indústria cultural. É um meio da cultura de massa por excelência. Inclusive o Adorno, que é quem vai trabalhar com essas categorias de indústria cultural, de cultura de massa, é justamente no contexto do rádio que ele está produzindo. Na época que ele produz a maior parte da obra dele, a televisão não era o principal meio de comunicação de massa. Só que por toda a história do rádio, mesmo sendo esse veículo centralmente da indústria cultural e da cultura de massa, a gente percebe alguns fenômenos muito interessantes. A gente conta ao longo de toda a história do rádio uns caras tipo Alan Freed nos anos 50, um disc jockey branco, que começou a promover em rádios americanas e europeias um novo estilo de música, negro, que estava surgindo de uma mistura entre o blues, o country e o rhythm and blues. Um gênero que a partir dali, e muito por influência desse mesmo disc jockey, começa a ganhar o nome de rock and roll. A gente também pode falar de uma galera tipo o Bobito Garcia, que tinha um programa de rádio no final dos anos 80 com o Stretch Armstrong, que tocava só demos de conjuntos e artistas de hip hop. Só gente que não tinha sido assinada ainda. Só o suco do underground. E foi o programa onde começou a aparecer gente que depois ficou muito grande. Tipo Nas, tipo Jay-Z, tipo Wu-Tang Clan, tipo Notorious B.I.G. Hoje a gente não descobre mais música no rádio. Seja pra conhecer uns skas velhos dos anos 50, ou pra descobrir a nata do hip hop underground, a gente não tem mais essa figura dos DJs pra fazer a seleção e nos apresentar essas coisas novas. Cada vez mais a gente depende de algoritmo pra descobrir música nova. A gente depende de programas de computador projetados por mega corporações normalmente vinculadas à própria indústria fonográfica, cujo objetivo, muito mais do que fomentar a criação de nova música, é mais manter a gente na plataforma o maior tempo possível. A história da música no rádio, assim como a história da música jamaicana, é uma história de tensão, de permeabilidade, de fronteira entre o underground e o mainstream, o periférico e o central, entre o comercial e o marginal. E talvez esse conflito seja justamente toda a história da música popular no século XX. Gente, é um prazer enorme ter recebido o Júlio Vitor aqui no estúdio para falar de um assunto que, na real, acho que se não fosse por ele, eu nunca pensaria em abordar. Então, muito obrigado por ter vindo, Júlio. Foi um prazeraço te ter aqui. Eu gosto muito de falar sobre música jamaicana. É uma pauta que eu tenho na gaveta há muito tempo, que quem tá há muito tempo no canal já viu um vídeo desse que caiu pro copyright, e eu vou deixar uma playlist que eu fiz, que você vai poder ouvir desde o Mento até o Dance Hall, tudinho organizado cronologicamente. É a melhor playlist que eu já fiz na vida. Essa playlist tá maravilhosa. Eu tenho ouvido muito ela, inclusive, depois que você mandou ela. Amo, gente, nossa. pra quem não conhece o canal do Júlio ainda, tem um vídeo que a gente fez juntos também, que tá lá no canal dele, então passa lá, tem aqui nos vídeos relacionados
Não deixe de assistir. E os outros vídeos do canal do Júlio também, tem muita coisa sobre música, mas também tem muita coisa sobre psicologia, saúde mental, religião, comportamento, enfim. Sim, só não vê vídeo antigo, gente. Mas que tem Essa regra vale pra qualquer canal, né? É, qualquer canal. Tem uns do banheiro, não procura. Tá? Se alguém achar, me manda. E você ainda ouve música no rádio? Você ainda descobre música no rádio? Você conhecia música jamaicana para além do reggae? Como de costume, a conversa segue aqui embaixo nos comentários. E se você ainda não conhece a nossa campanha no Catarse, vai lá em catarse.me/mimimídias, que com a partir de R$5 você já ajuda a gente demais a poder estar vindo aqui toda semana, fazendo conteúdo, chamando pessoas legais, igual o Júlio. Então, por favor, não deixe de assistir, garanto que você não vai se arrepender. Um beijo no coração e até mais. Até a próxima. Paga lá eles, pô, no Catarse, é maneiro.